As energias renováveis têm cada vez mais um papel importante e preponderante no nosso dia-a-dia. O recurso às energias renováveis constitui uma solução para muitos problemas sociais associados ao consumo de combustíveis fósseis. O seu uso permite uma melhoria do nível de vida, em especial nos países sem reservas petrolíferas como Portugal, diminuindo a sua dependência económica e reduzindo ao mesmo tempo os impactos negativos resultantes do uso dos combustíveis na transformação de energia. São a garantia que teremos um futuro sustentado, promissor e orientado para a preocupação ambiental e para o aproveitamento de recursos energéticos. As fontes de energia inesgotáveis como o sol, o vento e o mar, entre outros, garantem-nos que há muito para desenvolver nas técnicas de aproveitamento energético. A energia solar é uma das fontes de energia natural e renovável com maior aplicação e uso. Olá! Nesta apresentação vamos falar de coletores solares térmicos, nas suas considerações e nas suas constituições. Leste os conteúdos teóricos? Se tiveres alguma dúvida, já sabes, contacta com o formador teórico. O objetivo desta apresentação não é substituir a matéria nem os conteúdos, mas sim complementá-la. Estás preparado? Vamos começar! A maior fonte de energia disponível na Terra provém do Sol. A energia irradiada pelo Sol para a atmosfera terrestre é praticamente constante. Esta energia irradiada, ou intensidade de radiação, é descrita como uma constante solar relativa a uma área de 1 metro quadrado. Esta constante está sujeita a pequenas alterações provocadas pela variação da atividade solar e pela excentricidade da órbita da Terra. No entanto, a energia fornecida pelo Sol durante um quarto de hora é superior à energia utilizada a nível mundial durante um ano. Os astrofísicos consideram que o Sol tem aproximadamente 5 bilhões de anos. Com uma expectativa de existência de 10 bilhões de anos, o Sol pode ser considerado como fonte de energia para os próximos 5 bilhões de anos. Assim, de uma perspectiva humana, o Sol apresenta uma disponibilidade ilimitada. A radiação solar tem diversas componentes. A radiação direta proveniente do Sol, que atinge a superfície terrestre sem qualquer mudança de direção. A radiação difusa, que chega à superfície terrestre depois desviada pelos componentes atmosféricos, como nuvens, partículas de pó, etc. E a radiação refletida, que, como o próprio nome indica, é refletida pela superfície terrestre e objetos circundantes. Do ponto de vista heliocêntrico e científico, a Terra tem um movimento de translação e de rotação inverso ao do sentido dos relógios, embora, quando olhemos, à vista do olho nu nos pareça que o sentido é exatamente igual ao dos relógios. Este fenómeno é conhecido como o movimento aparente do Sol. A translação é o nome que se dá à movimentação da Terra em torno do Sol. Esta movimentação demora 1 ano e 6 horas a ser completada. A conversão térmica da energia solar consiste na absorção de radiação numa superfície absortora e na transferência desta energia sob a forma de calor para o elemento que vai receber a energia útil. A temperatura atingida no elemento que recebe a energia útil resulta do balanço entre a quantidade de radiação absorvida e as perdas térmicas existentes. A temperatura ou energia útil é maximizada aumentando a quantidade de radiação absorvida na superfície absortora e diminuindo as perdas térmicas do conjunto. A quantidade de radiação solar absorvida na superfície absortora é determinante para a quantidade de energia obtida e depende das características da superfície e da quantidade de radiação que a atinge. A quantidade de radiação solar disponível na superfície absortora pode ser aumentada utilizando refletores que permitam a concentração da radiação, aumentando, consequentemente, a energia útil extraída do conjunto. Uma das formas principais de aproveitamento de energia solar é o aquecimento. Este tipo de energia torna-se muito interessante porque conseguimos ter 8 a 10 meses por ano para aproveitar esta energia. Assim, há várias finalidades em que podem ser aplicadas esta energia. Aquecimento de piscinas, aquecimento de casas e aquecimentos para fins industriais. A conversão térmica da energia solar
é feita por intermédio de sistemas solares térmicos, que são constituídos pelos seguintes sistemas. O posicionamento dos coletores determina a quantidade de energia solar aproveitável ao longo do período de utilização anual. A orientação que maximiza a quantidade de radiação aproveitável coincide com o sul geográfico. A inclinação ideal dos coletores depende do local onde são instalados e do período de tempo que vão ser utilizados. Quando o corpo fica exposto ao sol, ou por exemplo, este coletor, quando fica exposto ao sol, vão haver três tipos de perdas energéticas: as perdas por reflexão, as perdas por condução e as perdas por convecção. As perdas por reflexão são dadas pelo facto do vidro ter algum coeficiente de reflexão. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os raios solares vão incidir no coletor e vão ser refletidos para o exterior. Ora, se são refletidos para o exterior, quer dizer que o coletor está a expelir ou a expulsar energia. Outro tipo de perdas são as perdas por condução, que são dadas pelo facto de o vidro estar em contacto com outras partes do coletor. Como podemos ver, o vidro do coletor fica em contacto com as borrachas e com a carcaça. Logo, o que acontece é a transferência de calor do vidro para estas e assim há uma perda de energia inerente a este fator. Outro tipo de perdas são as perdas por convecção, derivadas do facto do vidro ficar sujeito a duas temperaturas muito diferentes, à temperatura do exterior e à temperatura do interior. Normalmente, a temperatura do interior será superior e muitas vezes muito superior à temperatura do exterior. Assim, como o vidro fica sujeito às duas temperaturas muito diferentes, a temperatura do exterior e a temperatura do interior, o que vai acontecer é que vai haver uma perda energética inerente a este fator, as perdas por convecção. Chegamos a um momento em que as perdas térmicas EP igualam os ganhos devido ao fluxo energético incidente, atingindo-se a temperatura de equilíbrio. Assim, no equilíbrio temos ET igual a EP. Se conseguirmos extrair continuamente uma parte do calor produzido, mudaremos as condições de equilíbrio e teremos Os coletores solares térmicos devem então ter o maior aproveitamento possível de energia e o menor número de perdas energéticas possíveis. Assim, existem vários tipos de coletores solares no mercado. Os coletores solares sem cobertura, os coletores planos com cobertura, os coletores parabólicos compostos e os coletores de tubos de vácuo. Os coletores solares sem cobertura são os coletores solares constituídos apenas por tubos de plástico e que não têm cobertura. Então, conseguem temperaturas muito mais baixas. Normalmente são utilizados apenas para aquecimentos de águas de piscinas, porque não conseguem atingir temperaturas para além dos 30, 40, 50 graus no máximo. Assim, estes coletores são muito simples, são mais baratos, embora só utilizados para aquecimento de piscinas. O coletor solar térmico plano é o coletor mais comum e utilizado em quase todas as habitações. É um coletor que consegue atingir temperaturas mediante a sua construção na ordem dos 90 a 100 graus, é constituído por um vidro ou normalmente por dois vidros, podem ser de dois tipos de construção, embora o princípio seja similar. São constituídos por uma carcaça, normalmente em alumínio, e este coletor apresenta-se como uma boa solução e normalmente utilizado em grande parte das habitações. Radiação solar atravessa a cobertura de vidro. Radiação emitida é refletida para o interior. Cobertura constitui barreira ao contacto com o escoamento exterior, diminuindo também as perdas por convecção. A cobertura transparente provoca o efeito de estufa e diminui perdas por convecção. Elevada transmitância da radiação solar, assegurar a estanquidade à água e vento, devendo resistir à pressão do vento, peso do gelo e neve e a choques térmicos. Pode apresentar tratamento das superfícies exterior e interior. Aqui temos o exemplo de um coletor solar térmico. É constituído
por placa absorvedora, isolamento e carcaça. Vamos começar por falar na placa absorvedora. Esta é o centro do coletor solar térmico. A transferência energética e a permuta de energia é feita neste elemento, normalmente constituído por placas metálicas, planas, escuras ou pretas, para que haja maior aproveitamento e menor número de perdas. Como podes ver, é constituído por estas placas metálicas, que por baixo têm uns tubos, normalmente de cobre, que está em contacto. Assim, estas placas vão absorver o calor e vão passar o calor aos tubos. E a água, depois, que passará por dentro dos tubos, vai aquecer. Outro elemento constituinte do coletor é o isolador ou isolamento. Este pode ser em lado de vidro, em lado de rocha, mas o mais utilizado agora nos dias de hoje é o poliuretano. O objetivo do isolamento é simples, é reduzir as perdas, evitar que o calor saia para o exterior e que o frio que há no exterior entre para o interior. Normalmente o isolamento fica junto à placa absorvedora para evitar que haja espaços vazios e para evitar que haja junção de ar dentro do coletor. E por último, o elemento do coletor é a carcaça, normalmente em alumínio. O alumínio não tem grandes problemas com corrosão, não tem grandes problemas com a exposição à umidade e garante a estrutura e garante a rigidez. Assim, a única preocupação a ter na construção do coletor é que estas esquadrias não sejam totalmente soldadas, nem totalmente fixas, mas sim aparafusadas ou rebitadas, de forma a que fique fixo, a que fique a dar rigidez e ao mesmo tempo consiga dilatar. Nestas juntas de dilatação terá que ter aqui um elemento em borracha de forma a permitir dilatar também e a permitir essencialmente o isolamento. Outro tipo de coletor solar térmico é o coletor parabólico composto, mais evoluído tecnologicamente, como podes ver na imagem seguinte. E por último, na família dos coletores solares térmicos, vamos apresentar os coletores de tubos de vácuo. Estes, tecnologicamente, são os mais avançados de todos e recorrem a uma tecnologia muito diferente dos outros, como podes ver na imagem seguinte. Agora que acabamos de falar nos tipos de coletores existentes, imagina que dimensionamos uma determinada área de captação e precisamos de 4 coletores. Que tipos de ligações é que vamos conseguir fazer com 4 coletores? Existem 3 ligações diferentes: ligação em série, ligação em paralelo e ligação em paralelo de canais. Neste caso, o caudal de circulação é igual em todos os coletores e proporcional ao número de coletores. A ligação de entrada a cada fila realizar-se-á pelo tubo de ligação inferior do primeiro coletor e a saída pelo tubo de ligação superior do último coletor da linha. Para determinar o número máximo de coletores que podemos ligar em série, é preciso ter em consideração que a temperatura dos últimos pode ser elevada e provocar danos nos materiais ou a formação de vapor no circuito. Por outra parte, há uma acentuada queda de rendimento nos últimos coletores da série. Neste caso, todos os coletores estão instalados entre 2 tubos principais. Um distribui e o outro recolhe o fluido. Uma variante da ligação em paralelo é o paralelo de canais, com a vantagem de necessitar um menor comprimento das tubagens. O número máximo de coletores ligados em paralelo de canais será de 4, a não ser que o fabricante justifique a possibilidade de ligar um maior número. Depois de vermos os tipos de ligações existentes entre os coletores, outro fator importante a ter em conta no local é se existe algum obstáculo à captação de energia solar. Poderá ser provocado por um prédio, poderá ser provocado por árvores ou mesmo pelos coletores que estejam na frente uns dos outros distribuídos por filas. Assim, atenta na imagem seguinte e vê como se calcula a distância entre fileiras mínimas para que não haja sombreamento da fila da frente para a fila de trás. E pronto, chegamos ao fim desta apresentação, espero que tenha sido útil, podes vê-la e revê-la às vezes que necessitares e já sabes, alguma dúvida que tenhas, contacta o teu formador teórico. Até à próxima!